Viajando com o Biquíni. Olá, vamos hoje viajar comigo para uma das cidades com o centro histórico mais bem conservado da Itália? Vamos para Bolonha. Bolonha é uma cidade linda. É conhecida pelo seu bom gosto, pela boa comida. No dito popular, Bolonha é culta, gorda e vermelha. Gorda pela paixão que os bolonhenses têm pela comida. A cidade é cheia de restaurantes, uma comida variada, deliciosa. Basta lembrar que o molho bolonhesa, tão famoso no mundo inteiro, vem dali. É uma cidade culta porque esse centro histórico, além dele ser bem conservado, ele é também um dos mais extensos da Itália. Então ali rolou muita história. Bolonha foi uma das cidades mais importantes durante o Império Romano e devido a isso surgiu ali a primeira universidade, não só da Itália como de toda a Europa. Então ela tem por tradição ser uma cidade estudantil que atrai estudantes do mundo inteiro, muita cultura. E vermelha porque os telhados e as fachadas das casas são todos pintados de vermelho. E Bolonha é conhecida também como a cidade dos pórticos. É incrível, é o maior pórtico do mundo, são dezenas de quilômetros de pórtico. Você pode andar pela cidade toda protegido da intempérie. E além disso, Bolonha também ela está situada sobre as colinas. Então hoje, além da gente visitar esse centro histórico, a gente vai subir lá em cima no monastério de São Luca para ter uma visão lá do alto da cidade. Solta aí, por favor, as imagens de hoje, Fê. Bolonha é linda. É uma cidade medieval, renascentista, sem deixar de ser moderna. Esses pórticos, eles são incríveis, são 35 quilômetros de pórtico, o maior pórtico do mundo. Você pode caminhar pela cidade abrigada do sol e da chuva. E eles são assim de uma variedade impressionante de material. Tem uns muito antigos, outros foram reformados, alguns a gente vê ainda os tetos de madeira da época medieval. Esse, por exemplo, isso aí milhares de anos atrás foi feito esse pórtico. Outros já sofreram várias transformações ao longo dos anos. Essas aí são as famosas torres de Bolonha, a Asinelli, que é a maior delas, com 97 metros, e a Garisenda, que é a menor delas, e é inclinada. Essas torres, elas estão aí localizadas na Piazza Maggiore, que é o centro ali de Bolonha. É um lugar, um bom lugar para a gente começar a visitar Bolonha. Essa torre inclinada aí, tá vendo? São 3 metros de inclinação. Essa praça aí é o coração da cidade, onde tudo aí se desenvolveu. Ela tem aí esculturas lindíssimas. Esse aí, por exemplo, é o Netuno, famoso Netuno. Essa escultura, junto com as torres, elas são um emblema da cidade. Aí a gente está vendo bem no centro, montaram aí um cinema, de noite passam aí filmes muito interessantes. É uma cidade cheia de cultura. Esses prédios impressionantes aí, todos eles de séculos atrás. Essa praça aí, ela é o centro mesmo dali onde tudo acontece, Aí em volta tem restaurantes excelentes, tem as esculturas. A cidade se desenvolveu a partir daí. Desde 1564 já começaram essas obras aí. Tudo está concentrado aí mais ou menos nesse centro histórico. Esse aí é o Netuno, a gente está vendo, super famoso, do Jean Bologna, essa escultura, bem no centro aí da praça. E ali em volta, esse aí é a Piazza Margherita. É uma praça também famosa, um parque lindíssimo ali, tem lagos, muito interessante. É um lugar assim bem bacana, bem perto aí desse centro histórico. E aí em volta se concentra, as galerias, lojas, todas as grandes marcas estão aí presentes. E essa arquitetura incrível, essa miscelânea de estilos, desde a época medieval, renascentista, e também uma cidade super moderna, porque culturalmente falando é a cidade com a maior concentração de indústrias alimentares da Itália. Todas essas marcas famosas estão aí, tudo concentrado aí nesse centro histórico. E daí então a gente não se cansa de ver nessas
arquitetura maravilhosa, todas mais ou menos nessa cor, né, em terracota, tudo isso fazendo uma alegoria, né, ao passado, né, glorioso dessa cidade, que lá pelos anos 400 mais ou menos, ela foi considerada, né, a segunda maior, mais importante cidade do centro histórico. A maior cidade do Império Romano. Aí a gente está começando a subir esse pórtico aí para chegar lá em cima. Essa daí é o Monte della Guardia e a gente é um promontório, né, coberto parcialmente ali por bosques, é um estilo arquitetônico mais barroco. Ele começou a ser construído, esse local aí, em 1194. A gente vê aí, né, infelizmente, aí pelas ruas também, que nem aqui, os desabrigados, que aproveitam aí o pórtico para dormir. Tem lugares que tem uma concentração deles, é impressionante a gente ver isso acontecendo também na Europa. E aí a gente vai subindo, são 4 quilômetros de pórtico. Esse pórtico ele foi construído em 1679 até 1793 e ele tem, aí a gente vê uma vista, né, linda da cidade lá de cima. E pelas paredes desse pórtico aí também antes existiam assim pinturas sagradas, lindas. Tinha uma procissão, né, que subia aí, que saía da catedral da cidade e chegava até em cima. E em cima atualmente é um monasteiro. Aí vivem alguns monges aí dentro desse monastério. Na verdade já existia aí uma igrejinha já há mais de 1000 anos. E era um lugar de peregrinação dos bizantinos também. E hoje em dia esse convento aí dos monges, e é muito visitado. Gente de todas as partes do mundo vem visitar. Essas colinas aí em volta são lindas, né? Uma paisagem linda, as montanhas lá ao fundo, essa arquitetura sempre, né, nessa cor vermelha, terracota, que faz então ser uma cidade viva. Esse é o Bolonha, o estádio de futebol do Bolonha, famoso também, conhecido, né? Muitos jogos importantes aí. E aí a gente descendo novamente para o centro da cidade, a gente está de novo, encontra as torres, né? Sempre passando por ali, pelas torres, pelo Netuno. Aí seria o Palácio Podestá. Essa arquitetura aí do Netuno é do Jean Bologna. Ela é bastante sensual, tá vendo? Bastante erótica, né? Essas águas saindo dos seios aí dessas sereias, e também ali a virilidade, né, do Netuno, a gente pode notar também de certos ângulos dessa praça. E essa catedral também é muito interessante, porque tá vendo, ela é metade de mármore e metade de tijolo. Isso daí faltou dinheiro, porque lá em Roma eles não queriam que essa igreja, ela estava ficando tão suntuosa que ela ia ficar maior ainda que a lá do Vaticano. Então eles cortaram o dinheiro, então ela foi feita assim dessa maneira, né? Também muito interessante. E essa arquitetura do centro histórico do Bolonha, então, é uma das mais bem conservadas da Itália. Olha que lindo essa varandinha ali em cima, né? Eu acho uma das cidades mais lindas da Itália mesmo. E ali também a gente viu, é a Basílica de São Petrônio, aquela lá que é de 2 cores. E ela é a 5ª maior igreja do mundo. Essa daí também é uma parte muito badalada da cidade, ali tem muitos bares, a noite aí animadíssima, muita música. E nesse cenário, né, impressionante, né, essa arquitetura rebuscada, né, a gente vê ali, né, detalhes da época do barroco, depois da época renascentista, e tem a parte também mais nova da cidade, mas aí já fica mais para periferia, né, os prédios mais novos. E essa parte aí da cidade, né, isso aí foi construído aos poucos, né? Essas obras começavam num século e terminava 3 séculos depois. Em volta aí desse centro histórico estão também localizados os melhores restaurantes de Bolonha. Restaurantes pequenininhos, né, tem uma grande tradição gastronômica
Bolonha, né? O molho bolonhesa é incrível como é uma comida tão popular pelo mundo inteiro. E aí dentro também é lindo, é suntuoso. Nesse palácio, por exemplo, tem concertos aí dentro, tem música. Esse é o Podestá, né? Um dos mais imponentes aí desse centro histórico. E andando aí em volta, a gente vai vendo, né? Olha, isso aí já é um estilo mais renascentista, estilos mais clássicos. Bolonha também é cheio de canais subterrâneos, e esse aí é o restaurante Podestá, né? Um dos mais famosos de Bolonha, um dos mais conhecidos, está aí situado perto do Mercado Central, que é outro ponto também muito visitado, né? A gente pode aí apreciar os produtos típicos, deliciosos italianos. E esse restaurante Podestá, ele é um típico restaurante bolonhês, né? E para falar a verdade, gente, o melhor lasanha da minha vida eu comi aí. É uma comida variada, deliciosa. Turistas, né, de todos os cantos do planeta vêm aí se deliciar, porque é um lugar, assim, tem esses típicos restaurantezinhos, que é um lugar assim muito cultural, né, muito tradicional, e ali também você tem muita informação da cultura do lugar. Ali essas fotos, né? Tem muitas. Bolonha tem uma economia bastante sólida, estável. Aí, por exemplo, o dono, né, o Fausto de Rosa, ele tem ali muita informação sobre a cultura, sobre a história de Bolonha. Aí está ele, o dono, o Fausto de Rosa, uma figura. E é muito bacana, esse restaurantezinho, um dos mais interessantes aí desse centro. Tem vários, né, tipo ele aí, por exemplo, isso aí é uma frase famosa aí de um concurso que tem aí na cidade. O restaurante, né, você sobe lá em cima, tem todos esses cantinhos de fumantes, muito bacana. E essa Bolonha, por exemplo, Copérnico morou aí, o genial astrônomo, né, em 1563. Depois, essas igrejas aí desse centro histórico, muitos imperadores foram coroados ali, né? Aquelas torres, elas foram projetadas. Então, o Podestá tá aí, para quem quer ver o endereço, é um lugar que vale a pena ser visitado. E ela conserva, né, toda essa antiguidade sem abrir mão também do desenvolvimento atual, né? Vamos dizer que é uma cidade especialista em unir a antiga tradição com a modernidade do nosso terceiro milênio. Essa igreja incrível, que também é um emblema da cidade, com certeza. E a gente vê, né, todos esses monumentos são a prova, né, dessa bem-sucedida continuidade da história, né, da história italiana, dessa história aí do Mediterrâneo, que é também a nossa história. E aí no século X a.C., os etruscos já viviam aí em Bolonha, e são terras muito férteis, né, tem muita água aí em volta. Então isso fez com que fosse uma cidade com uma posição estratégica. Então ela foi conquistada também por franceses, celtas, né, lá pelo ano 189, 191 a.C. Ali o cinema passando filmes, né? Sempre no verão tem muitos eventos. E aí nessa época do ano, agosto, a cidade fica um pouco vazia. A maioria que a gente vê ali são os turistas, porque o pessoal sai, né? O Ferragosto é um feriado grande da Itália, e todo mundo então sai para viajar, para ir para as praias. Mas aí então começou, no ano 189, 190 por aí, a colonização latino-americana. A cidade, latino-romana. A cidade tem também canais subterrâneos. Aí a gente está vendo Bolonha com chuva, o que é um alívio, porque nessa época do ano a cidade é muito quente, quentíssima. Então é um calor, né? Quando tem uma chuvinha assim, é um alívio. Esses muros, né, que rodeiam toda a cidade. Tem também esses canais subterrâneos que são interessantíssimos. E essas aí são as portas. Ela tem várias portas. Aquela ali é a Porta Maggiore, né, que é a entrada desse centro aí. E também achei muito interessante num teto, de repente, lá da cidade, desse porte, que esse cannabis protecto, né? Mostrando pra gente como também isso fazia parte da cultura dos antigos.
E é isso, né? Vamos ficando aqui com essas últimas imagens dessa cidade linda, super bacana, essas torres lindas construídas pelo japonês Kenzo, que são o emblema da cidade, muito bacana. E esses pórticos, né, que permite que a gente, no calorão da cidade, ande confortavelmente pelas ruas. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo programa, que a gente vai continuar pela Europa, agora pelo Mediterrâneo, velejando a bordo do biquíni. Muito lugar bacana para vocês. Portugal, Espanha. Não percam na próxima semana. Um beijo, até lá. Viajando com o Biquíni.